instruções para o caminho. E o texto que eu quero usar como base hoje pela manhã é o texto de Salmo, capítulo 1, verso de número 6. Na verdade, foi exatamente esse versículo que surgiu essa palavra que o Senhor pôs no meu coração. Salmo capítulo 1, verso de número 6 diz o seguinte: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu tenho um tio que gosta muito de viajar. Ele gosta muito de viajar de carro. Então ele conhece quase que todas as estradas aí do país. E sempre que a gente vai viajar, alguém da família vai viajar e comenta numa roda, num almoço, ele logo pergunta: mas por onde vocês vão? E daí quando a gente fala, estou ainda decidindo, ele já dá a rota. Ele diz: não, vocês vão para tal lugar, vocês precisam ir por aqui, porque por esse caminho tem uma serra bonita, onde vocês vão poder parar, tirar foto. Se vocês forem por tal estrada, ali é perigoso. Se vocês forem por outro lugar, ali é muito pedágio. Se vocês forem por tal lugar, tem um restaurante X ou Y, tem uma reserva. Não basta ele saber onde a gente vai chegar, ele precisa da rota. E, enfim, óbvio que ele está querendo ajudar a gente e falar da sua experiência. E eu digo isso porque Deus é assim. Deus, ele se importa com o lugar que a gente vai chegar, mas tão importante quanto esse lugar, quanto esse destino que a gente vai chegar, Deus quer estabelecer o roteiro, o caminho, a estrada. Isso para Deus é extremamente importante. Para Deus, qualquer caminho não vale a pena. Tem até um ditado, né, muito antigo, que diz que todos os caminhos levam a Roma, né? O Império Romano foi um império muito poderoso durante muitos e muitos anos, e uma das coisas que os romanos fizeram é construir estrada. Existe até hoje essa fala: todos os caminhos levam a Roma. Mas Deus se importa não só com o lugar que a gente vai chegar. Eu digo lugar como os objetivos da nossa vida, as promessas que o próprio Deus tem para nós, o lugar como o lugar de descanso que nós conhecemos como vida eterna. Tudo isso tem o seu lugar na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. Mas a questão não é só para onde eu vou, mas como eu vou, que jeito eu vou, que roteiro eu estabeleço. Deus disse para Abraão o seguinte em Gênesis: olha, você vai sair desse lugar e você vai para um outro lugar. Você vai para um lugar que eu te mostrarei. É interessante que Deus não falou de cara para Abraão o lugar que ele levaria Abraão, mas ele prometeu que a cada passo, que a cada momento, ele iria mostrando. E a vida, gente, ela acontece na caminhada. A vida acontece na viagem. Muitas vezes nós caímos no erro de priorizarmos tantos nossos sonhos, tantos nossos objetivos, que a gente se esquece da viagem, se esquece do caminho. Eu conversava com um amigo, pastor, esses dias, e eu falei para ele: olha, eu acho que a gente leu errado durante muito tempo a história de José. E a gente lê a história de José como aquele cara aficionado pelo seu sonho, né? Ele recebeu um sonho de Deus, de um lugar que ele chegaria, de grandeza. Mas você vai ver a
a história de José, quando ele se encontra com seus irmãos, e seus irmãos se curvam diante dele, o texto bíblico diz assim: lembrou-se José do seu sonho. Lembrou-se José do seu sonho. Sabe por quê, gente? Porque eu acho o seguinte, que José sonhou e foi viver. José sonhou e foi cair na estrada. José viu um lugar onde Deus iria o levar e começou a viver. Ele enfrentou suas lutas, enfrentou suas adversidades, suas frustrações, o poço, a casa de Potifar, as injustiças, a prisão, mas ele foi vivendo. É aqui que eu estou, então vou dar meu melhor aqui. É agora aqui nessa prisão que eu estou, eu vou viver aqui, eu vou fazer o meu melhor aqui. E cada lugar que ele ia vivendo, estabelecendo vida, porque viver escravo desse destino, muitas vezes vai gerar na caminhada frustração, dor, e não vale a pena. Então, essa palavra, desde quinta agora e também à noite, é para chamar a sua atenção para aproveitar a viagem, para viver o caminho e tomar alguns cuidados nesse caminho. Na quinta, eu citei sobre 2 caminhos, 2 estradas perigosas que a gente deve fugir. Como o meu tio, lá nos instruindo nas nossas viagens, eu falei sobre o caminho espaçoso. Caminho espaçoso. É um caminho que a gente deve evitar. É aquele caminho que Jesus falou sobre as 2 portas, a estreita e a porta larga, a porta espaçosa. A estreita conduz para a vida e a espaçosa conduz para a perdição, para a morte. É aquele caminho sem renúncia, sem sacrifício, enfim, não vale a pena. Depois, se você não acompanhou, você dá uma olhada, tem a mensagem completa lá. E a segunda e última coisa que eu falei na quinta foi sobre o caminho de Caim. Deus estabelece juízo, ali em Judas capítulo 1, verso 11, sobre todos aqueles que prosseguiram no caminho de Caim, que até tinha Deus na sua agenda, mas nunca como prioridade. Deus era um detalhe na vida de Caim, tanto é que ele vai entregar a sua oferta no fim de uns tempos. Hoje de manhã eu quero falar sobre mais 2 caminhos, o terceiro e o quarto ponto dessa mensagem, encerro à noite. E em terceiro lugar, é um terceiro caminho perigoso para a gente escolher também, é o caminho da falsidade. O caminho da falsidade. Salmo capítulo 119, verso 104, a parte B do versículo, diz assim: detesto todo caminho de falsidade. Detesto todo caminho de falsidade. Sabe, gente, eu me preocupo quando eu vejo pessoas tratando a mentira como um mal necessário. Já ouvi pessoas dizer o seguinte: não, mas eu preciso mentir. O meu emprego, o meu trabalho me obriga a isso. Às vezes um vendedor, uma pessoa que trabalha numa certa área, em negócio, ele diz: não, mas eu preciso. Meu patrão me obriga, o ambiente que eu estou me obriga. Entenda uma coisa, a mentira é pecado. A mentira é pecado. E não tem mentira branca, preta, amarela, azul, verde, mentira tolerável, não tolerável. A mentira é pecado. Tão pecado quanto os maiores pecados da Bíblia. E escolher na nossa rota, escolher no nosso caminho a mentira, a falsidade como companheiros dessa viagem, é um caminho que não vai valer a pena. Olha para você ver o que Jesus disse em Apocalipse, no capítulo 21, verso 8. O grupo de pecados que Jesus coloca nesse texto, e a mentira está
entre eles. Apocalipse 21:8 diz o seguinte: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Note que existe uma diferença entre cometer um pecado e fazer desse pecado o seu estilo de vida, sua identidade. A Bíblia não diz quem foi covarde um dia, ou quem não creu um dia, ou quem cometeu idolatria no momento da sua vida, ou até mentiu. A Bíblia está dizendo que esse lugar de perdição, esse lugar de destruição, é para o incrédulo, o covarde, o idólatra, o feiticeiro, o imoral e também o mentiroso. Essa pessoa que assumiu a mentira na sua caminhada e na sua jornada. Infelizmente, há pessoas que mentem tanto que fazem da mentira um subterfúgio. O tempo todo eu já convivi com pessoas que era muito complicado, porque você jamais sabia se a pessoa estava falando a verdade ou a mentira, porque ela acabava acreditando na própria mentira. E vá desacreditar de um mentiroso, ele quase pula no seu pescoço. Não é uma boa alternativa você escolher a falsidade como uma rota da sua jornada. Muita gente acha que a mentira vai poder ajudá-la, por exemplo, a crescer profissionalmente. Você já deve ter visto isso, né? A gente viu há alguns meses uma história linda de superação de uma doutora da Unicamp. A gente viu, se formou na Unicamp com acho que 13 anos de idade, era cientista já com 17, Harvard e não sei o que lá, e ela deu entrevista para o mundo inteiro, foi capa de jornal e todo mundo olhando, aqui de Campinas, e não sei o que lá, estudou, todo mundo olhou, que coisa, a mulher estava famosa, veio de baixo. Daí descobriram a fraude, nunca estudou naquela universidade, nunca fez Harvard, e nunca, não é nada. Nada. Ela tinha o objetivo de crescer profissionalmente, que cá para nós é um objetivo lícito. Tem alguma coisa de errado em você querer ser alguém na vida, ocupar um espaço? Nada de errado. O problema é que o caminho que ela escolheu foi o caminho da falsidade, foi o caminho da mentira. Isso depois trouxe para ela o quê? Vergonha, exposição. Eu conheço pessoas que mentem, são falsas para ter uma amizade, para poder se aproximar de alguém. Mentem em casa, mentem na igreja. Gente, eu já vi pessoas mentirem testemunho. Mentir testemunho, contar o que não aconteceu. Contar o que não aconteceu. E pasme você, o objetivo era abençoar as pessoas. E a desculpa para dar a mentira era até essa: as pessoas foram abençoadas. O nome de Jesus foi glorificado. Mas não basta ter um bom objetivo. Precisa ter um caminho correto. E a falsidade e a mentira não é um bom caminho. Eu já vi pessoas mentirem
abuso sexual. Já vi mulheres mentirem que foram estupradas, que foram uma coisa tão séria, tão horrível, mas para se vitimizarem. Bom, a gente viu agora há pouco um grande astro do futebol passar por isso, né? Eu estava até vendo que um grande produto, uma marca ligada a ele, a esse jogador, estava para ser lançada, e uma semana antes surgiu uma pessoa dizendo que foi abusada por ele e tal, e depois foram ver que era tudo mentira. Assuntos tão delicados, né, gente? Tão sério, onde uma pessoa entra e mente, e é falsa. E você vai ver, você vai conversar com a pessoa, ela dizia, eu só queria ser conhecida, eu só queria, de repente era modelo, era não sei o quê, alguma coisa, ela queria ter reconhecimento. Pô, legal, bacana, mas em vez de escolher o trabalho, a verdade, o afinco, escolheu a mentira e a falsidade para pular algumas etapas. Mas o final de tudo é vergonha e dor. Então, uma frase, não está na Bíblia não, viu? Mas Deus concorda. Diz que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Muitas vezes esse caminho da mentira, que parece um caminho mais rápido, vai ser um caminho de destruição. E hoje a gente vive uma era sem volta. Essa era digital é uma era sem volta, onde fica mais fácil mentir, fica mais fácil escolher a falsidade, mostrar uma família que não existe, mostrar uma alegria que não existe, mostrar uma conquista que não existe. Muitas pessoas estão enfermas por esconder-se atrás de uma vida mentirosa, de um caminho de falsidade. E em contrapartida estão afetando outras pessoas que estão escolhendo o mesmo caminho. Por isso que a gente não pode nos submeter. Eu coloquei até um vídeo curto de um pastor do Rio de Janeiro que eu achei extraordinário. Você não pode ser cobaia de alguém da internet. Você não pode. Quem fala, quem te aconselha, quem te dá a direção, precisa ser alguém que você conheça, alguém que você tenha autoridade. E muitas pessoas são falsas, elas simplesmente não são de carne e osso, não são. E esse caminho da falsidade é um caminho terrível, que muitas vezes as pessoas se submetem para tentar pular etapas nas suas vidas e acabam negociando. E não se engane, como qualquer outro pecado, a mentira e a falsidade começa com coisas pequenas. Diga que eu não estou, e daqui a pouco isso tomou proporções grandiosas e terríveis. Eu quero deixar alguns textos aqui para você pensar. O primeiro deles, Levítico 19:11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Seja verdadeiro nas suas relações, seja honesto nas suas relações, seja transparente nas suas relações. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não estou falando de sincericídio, dessa doença chamada sincerismo, porque tudo que é extremo é horrível, né? É horroroso. Até coisas boas, já falei muito sobre isso aqui, até coisas boas extremadas podem ser prejudiciais. Por exemplo, ser justo.
É uma coisa extraordinária. Mas a Bíblia diz, não seja demasiadamente justo. Por que você destruiria a si mesmo? Sabe? Então, é preciso ter cuidado, porque quando eu estou falando para você ser verdadeiro, eu não estou falando para você numa relação, sair falando tudo que vem na sua cabeça. Porque você não vai conseguir conviver com... Aliás, você não vai conseguir viver com ninguém, não. Ninguém vai conseguir viver com você. Seu casamento vai acabar, suas amizades vão acabar. Ser verdadeiro não significa falar sem filtro tudo aquilo que vem na sua mente. Significa não mentir, não ser falso. Eu acho que eu estou sendo bastante claro aqui. Provérbios 11:3, Salomão diz o seguinte, Provérbios capítulo 11, verso 3, a integridade dos justos os guia, a integridade, mas a falsidade dos infiéis os destrói. A falsidade dos infiéis os destrói. O caminho da falsidade é destruição. O caminho da mentira é destruição. Eu já vi colegas, pastores, empresários, gente querida, gente que escolherem o caminho da falsidade e se destruírem. Perderam absolutamente tudo. Perderam ministério, perderam empresa, perderam família, perdeu credibilidade e tudo que eles têm hoje é vergonha e dor. Por causa do caminho, da rota que eles escolheram. O objetivo era lindo. O objetivo era maravilhoso. Todo mundo olhava e falava, legal, bênção, é isso aí. Mas a rota era péssima. Jesus conversando com os judeus uma hora, ele disse o seguinte em João 8:44, um texto pancada, hein? Fortíssimo. Olha o que João 8:44 diz. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Porque eles estavam dizendo assim, nós também somos filhos de Abraão e tal, nós somos filhos de Deus e tal. Eu até preguei alguns, acho que tem 1 ano e meio, sobre teste de DNA, né? Aqui é o ratinho que faz o teste de DNA, né? Para ver se o cara é filho ou não é. Jesus está tratando de quem os judeus são filhos ali, os religiosos. Ele diz, vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele é homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, toda mentira tem uma fonte, e a fonte dessa mentira é Satanás. Toda mentira tem uma origem, e a origem da mentira é o diabo. Jesus Cristo diz, eu sou a verdade, e deixou claro que o pai da mentira é Satanás. Desde o Éden, desde Adão e Eva, Satanás tem mentido. E quando a gente escolhe esse caminho, a gente escolhe essa rota, nós estamos escolhendo destruição e morte para a nossa vida. E para passarmos para o último ponto, eu quero deixar o Salmo 119, 29 para você, que diz assim, afasta de mim o caminho da falsidade. Afasta de mim o caminho da falsidade. Então, se existe uma rota pela qual a gente não deve seguir, irmãos, um caminho que, na verdade, a gente deve correr, é o caminho da falsidade, é o caminho da mentira, é o caminho da enganação, é o caminho desse teatro.
teatro que não leva a outro lugar, senão a destruição, a vergonha e a morte. Tá certo? Não vá por essa rota. Não vá por essa rota. Faça boas escolhas, porque um abismo chama outro abismo. Começa com uma mentira pequena, e para encobrir essa mentira pequena, é necessário contar uma mentira maior, e depois outra maior, e depois outra maior, e de repente a sua vida se transformou numa grande mentira. Eu falo isso porque já vi isso, e não vale a pena. Não vale a pena. O quarto ponto dessa mensagem, o quarto caminho que a gente deve fugir, a Bíblia vai falar, é o caminho de Balaão. O caminho de Balaão. Então falamos sobre o caminho espaçoso, o caminho de Caim, o caminho da falsidade. E agora olha o que 2 de Pedro 2,15 nos diz. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 15. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Eles se desviaram seguindo o caminho de Balaão. Bom, Balaão, ele é uma figurinha carimbada na história de Israel. Se você for para o Pentateuco, você vai encontrar em Números a história de Balaão, mas ele é citado em 7 outros livros da Bíblia, inclusive muitos deles no Novo Testamento, como 2 Pedro e Judas e tantos outros livros. O Novo Testamento vai falar sobre o erro de Balaão, a doutrina de Balaão, Jesus falando lá numa das cartas às igrejas da Ásia, no Apocalipse, e o caminho de Balaão. O erro, a doutrina e o caminho de Balaão. A história de Balaão é bastante conhecida por causa da jumenta, né? Por causa da mula. As crianças, vira e mexe eu vejo aí, as crianças às vezes têm aulinha, né, do caminho de Balaão, já vi isso muito na igreja, tá? Vamos pintar a jumenta que falou, a mula que falou, mas só para eu te dar um panorama da história, o povo de Israel estava peregrinando e vencendo algumas batalhas. E Balaque se sente ameaçado pelo povo hebreu, que está vindo em direção a Canaã. E Balaque, então, que era rei de uma terra, contrata Balaão. Balaão é uma espécie de bruxo, uma espécie de mago ali do seu tempo. Contrata Balaão para que ele vá até Israel, até o povo de Deus, e lance uma maldição. É nessa trajetória, montado na sua mula, no seu jumentinho, que acontece a história conhecida de Balaão. A mula de Balaão vê o anjo do Senhor, e a mula fala, eu não vou continuar aqui não. E a mula vai jogando Balaão para a parede, então Balaão desce da mula. Você chora de dar risada com o texto, eu reli ontem, é engraçadíssimo. Ele dá uma surra na jumenta, e a jumenta, por que você está fazendo isso comigo? E tal, e a jumenta fala, o que eu fiz e tal, e não sei o quê, e troca a maior ideia com ele. O caminho de Balaão é o caminho daquele cara que alugou o seu dom espiritual. Ele alugou seu dom espiritual. Jesus diz que não dá para servir a Deus e as riquezas. Mas Balaão tentou. Balaão pagou para ver. O caminho de Balaão é o caminho da vantagem, da obtenção de vantagem. Eu conheço muita gente que leva a sua vida na sua caminhada
sempre com essa perspectiva: que vantagem eu levo? Que vantagem, tem até uma frase, né? Que vantagem Maria leva, né? Tem uma frase que eu uso desde pequeno. Você vai fazer qualquer coisa. Pô, fulano me chamou para fazer uma coisa. Beltrano me chamou para entrar em tal ministério. Fulano me chamou para trabalhar, para ajudar ele numa tal coisa, ou ir em tal lugar. Tá, mas eu vou ganhar alguma coisa com isso? Isso vai me dar algum tipo de lucro? Porque o caminho de Balaão é esse caminho. É o caminho onde o que importa é o lucro. É o que é que eu vou ganhar. É o caminho do reconhecimento. Porque mais do que grana, Balaque prometeu para Balaão reconhecimento, honra. E é por isso que ele vai, várias vezes, vai e volta, vai e volta. Até que ele chegou para Balaque e falou: cara, não tem jeito de amaldiçoar aquele povo não, porque eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Né? É nesse texto, nessa história, que você vai ver aquele verso famoso que a gente conhece, né? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Esse caminho é muito perigoso, porque é o caminho onde eu coloco o meu interesse como a coisa mais importante. E colocar o meu interesse pessoal como a coisa mais importante vai me transformar num crápula, vai me transformar numa pessoa sem o mínimo de escrúpulo na hora de tomar as decisões da minha vida, com a minha família, com o condomínio onde eu moro, com a igreja, com o ministério, ou com qualquer outra coisa, porque sempre o meu interesse está em primeiro lugar. Não interessa se é certo, não interessa se é correto, não interessa se é lícito, interessa se é bom para mim. E daí há aqueles que ainda pegam até a Bíblia e dizem o seguinte: bom, como Deus quer o meu bem, então se é bom para mim, é a vontade de Deus. Não importa se prejudica o outro, não importa se fere tantos outros princípios da palavra, se é bom para mim. Maravilha. Esse é o caminho de Balaão. Esse é o caminho da vantagem a qualquer custo. Deus está a meu serviço e não o contrário. Eu uso a Deus e não Ele me usa. Agora, acredite no que o seu pastor vai te dizer. Deus jamais se deixará ser usado como boneco ou marionete na mão de qualquer ser humano. É o Senhor quem nos usa. É por isso que Ele é Senhor. E nós somos seus servos. As consequências desse caminho, gente, são terríveis, porque você vai ver, por exemplo, que Balaão, ele não consegue, por exemplo, enxergar o anjo. A jumenta vê o anjo. Balaão, que é um cara que tem sensibilidade espiritual, que vê o mundo espiritual, mas ele não vê coisas que um jumento está vendo, porque quando uma pessoa quer grana, quer honra, quer reconhecimento, quer lucro, a qualquer custo, ela fica cega. Ela fica insensível. Isso é muito comum. Você vai falar com a pessoa, você vai corrigir a pessoa, você vai dizer: olha, isso não é, mas tem uma trava, tem um bloqueio. O entendimento foi cegado. Por quê? Porque eu só estou direcionando os meus olhos para o lucro, para a obtenção. E entenda que lucro que eu estou falando sempre, não é só dinheiro não, viu gente? Estou falando sobre coisas que eu posso obter. Você vai ver na Bíblia um exemplo clássico disso, que é o jovem rico. Se encontra com Jesus, ele está disposto a seguir Jesus. Ele até diz: não, eu topo, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, respeitando meu pai, minha mãe, não dando mau testemunho e tal. Mas daí quando Jesus interfere
nos interesses pessoais dele, ele pula fora. Ele pula fora e fala, não, porque Jesus viu aonde estava o problema. Você não vai ver em nenhum texto bíblico Deus pedir para uma pessoa vender tudo que ela tem e dar para os pobres e seguir a Jesus. Em nenhum lugar. Deus não pediu isso para ninguém. Só para o jovem rico. Porque Deus sabia que o problema daquele cara era a avareza. Era a grana. É onde estava o coração dele. Jesus falou, uma coisa te falta. E se você for ler o texto com carinho e com cuidado, você vai ver que Jesus amou aquele moço. Amou. Mas sabe qual é o final dessa história? Ele saindo da presença de Jesus triste. Gente, leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Todo mundo que sai da presença de Jesus sai feliz. Sai alegre. Sai em paz. Sai saudável. Chega tudo estrupiado. Endemoniado e sai em paz. Chega tudo hemorrágico e sai em paz. Chega, todo mundo que chega na presença de Jesus sai melhor. Menos o jovem rico. Será que o problema estava com Jesus? Não. O problema estava com o seu coração avarento. Com o coração que escolheu a grana, que escolheu a vantagem, que escolheu só o lucro como fator determinante na sua caminhada. A sua caminhada. E esse é um caminho horrível, horrível, que nós devemos fugir, porque ele nos cega e nos torna insensível. Viver essa vida assim, sempre diante dessa perspectiva, é horrível. Olha para você ver a patota que Deus coloca Balaão. Tem um versículo que inclui Balaão junto com uma patotinha ruim. Judas, capítulo 1, verso 11, diz assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Bom, Caim todo mundo conhece, primeiro assassino da história, matou seu irmão. E Corá, muita gente não conhece, mas é o cara que se levantou contra Moisés, numa rebelião ali no deserto, se levantou contra o homem de Deus, contra o líder da nação. E houve destruição e morte com aquela rebelião de Corá. E Deus coloca Balaão junto com essas duas figuras bíblicas. Gente, Jesus disse que a gente não pode servir a Deus e as riquezas. Jesus não disse que a gente não pode ter riquezas. Jesus disse que a gente não pode servir a riqueza. O dinheiro é tão bom quando ele é um instrumento, não é verdade? Ele é um instrumento que vai proporcionar para você qualidade de vida, educação, abençoar o próximo. Mas quando ele é servo, agora quando o dinheiro é senhor, é o que me faz tomar as minhas decisões. Eu escolho que amizade eu vou ter pela quantidade de dinheiro que a pessoa tem ou deixa de ter. Eu escolho que lugares frequentar, eu escolho. Esse é o caminho de Balaão, e é um caminho terrível. Eu termino lendo com você primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, e nós vamos ler dos versos 6 até o 11. E Paulo vai mostrar para Timóteo como é que a gente vence, como é que a gente é vacinado com isso. E não se engane, gente,
é muito fácil entrar no caminho da falsidade. É muito fácil, porque nós vivemos num mundo hoje fake. Nós vivemos num mundo hoje falso. Então, às vezes, para ser aceito em determinados grupos, eu tenho que dar uma... É fácil entrar por esse caminho, é sedutor entrar por esse caminho. Consequentemente, esse caminho do nosso querido Balaão aqui. Mas olha o que Paulo fala, 1 Timóteo 6,6 em diante. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. É a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Eu estava relendo esse texto esse final de semana e eu estava me lembrando daqueles faraós, né? Olha como essa ideia da finitude da vida é assombrosa para algumas pessoas. Os caras construíam aquelas pirâmides, construíam aqueles sarcófagos, aquelas coisas todas, e eram enterrados, né, as múmias e tal, embalsamados, e lotado de ouro, lotado de riqueza, para que o cara na próxima vida não nascesse pobre. Imaginou uma coisa dessa? A grana era uma coisa tão... No porvir, vai que eu nasça numa... Não, então eu preciso garantir que quando eu levantar desse caixão, a primeira coisa que eu encontrar seja ouro e riqueza. Que vida desgraçada quem pensa assim. A gente não pode levar nada desse mundo. A gente não trouxe nada. O texto continua. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Olha, uma pessoa que aprende a lição do contentamento é uma pessoa indestrutível. É uma pessoa indestrutível. Ninguém fere uma pessoa que aprendeu essa lição, porque ela não está apegada a essas coisas. Ela pode ter essas coisas, ela pode usufruir dessas coisas, mas ela não está apegada, então ela é indestrutível. Estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. Cabe um parênteses, Paulo não está falando que o dinheiro é raiz de todos os males, mas o amor, a devoção ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. O problema não é você ter recurso, o problema é quando o recurso te tem e te faz de boneco e de marionete. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha só que esse caminho de Balaão é um caminho que vai gerar tormenta.
Tem pessoas que vivem atormentadas porque não tem o carro que gostaria, porque não mora na casa que gostaria, porque não frequenta os ambientes que ele gostaria e tal. Ele não consegue se contentar. Ele não consegue ir achar que você vai ser feliz quando você estiver dirigindo um carro X, Y, ou morando numa casa X, Y. É a maior bobagem, gente, porque isso não tem fim. Sempre vai ter um carro melhor, sempre vai ter uma casa melhor, sempre vai ter uma viagem melhor, sempre vai ter um lugar melhor, sempre vai ter... Nunca, nunca. Por isso que o contentamento é a chave para a felicidade, para a plenitude, para a alegria. E Paulo termina no verso 11, falando para Timóteo o seguinte: tu, porém, ó homem de Deus. Você está com a sua Bíblia aí, grife essa palavra aí, grife essa frase, olha o que ele diz: foge dessas coisas, foge dessas coisas, foge dessas coisas. Meus irmãos, que em nome de Jesus, nós possamos olhar para essa palavra como uma advertência para as nossas vidas. Esses caminhos aqui citados não são bons caminhos. Nós falamos sobre o caminho espaçoso, que é o caminho sem renúncia alguma, sem sacrifício, um caminho só de prazer e a busca de felicidade a qualquer preço, não tem renúncia, não tem nada. Foge. O caminho de Caim, que é uma estrada onde Deus nunca é prioridade, ele até está, mas se eu conheço pessoas que elas trocam um culto por qualquer coisa. Elas trocam seu compromisso com Deus por qualquer agenda. Se alguém chega na sua casa no horário de você sair do trabalho, você tem uma visita num cliente, você vai atender um paciente, e depois que você atender o seu paciente, a sua consulta, você tem seus honorários lá, você vai ter lucro. Então, quando a visita chega na sua casa, você manda ela embora. Mas se é um culto, ainda mais agora, né, que está gravando e fica gravado, fala, não, Deus. Então, Caim tratava Deus assim, sempre como um detalhe, só na agenda. Por isso que eu tenho falado para as pessoas, ainda que os cultos fiquem gravados, priorize, coloque no seu horário, priorize. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. O caminho da falsidade é uma estrada perigosíssima, mentira, engano, cuidado. Eu conheço pessoas, irmãos, que elas são uma na internet e outras na vida real. Outra, completamente diferente. Eu não estou falando fisicamente, não. Tem gente que fisicamente também. Eu uma vez conheci uma pessoa pela internet e tal, e depois eu conheci pessoalmente, eu falei, não é a mesma pessoa, porque é tanto filtro, né? Não estou falando disso, não. Você não precisa colocar foto feia, não. Você pode botar uns filtrinhos para dar uma melhorada aí também, que ninguém reclama. Se eu soubesse mexer nos filtros melhor, até cabelo eu ia botar, mas não sei. Eu estou falando de mentira mesmo. Estou falando de falsidade. Gente que mente o tempo todo, mente a vida que tem, mente. O caminho de falsidade, destruição. E o caminho de Balaão. Fuja dessas coisas, fuja. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Eu, como pastor, já fui aliciado para entrar no caminho de Balaão. Foge dessas coisas, foge dessas coisas.